Tricolor, quer notícia boa? Então fica nesse vídeo até o final. É um pré-jogo e mais um monte de notícia boa que vem lá do Fluminense. A gente tem que aproveitar esses momentos, não é verdade? Então fica até o final que a gente vai ver isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado, 16 horas, no Maracanã contra o Fortaleza. O Fortaleza que vem de uma paulada que ele tomou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, perdeu por 5-0, e o Fluminense empatou com o Bahia por 3-3, e o Fluminense precisa dessa vitória. Precisa dessa vitória primeiro porque é um time grande, é um time maior que o Fortaleza, né, e tem que pensar sempre em vencer. Né? Precisa dessa vitória para continuar na parte de cima da tabela e tentar se aproximar da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Precisa dessa vitória para fugir ainda mais, né, do Z4, que está ficando para trás. Estamos fugindo deles, estamos deixando eles para trás, deixando o Vasco lá onde ele tem que estar e subindo nessa tabela. Precisa dessa vitória para ter moral, né, para ganhar moral, para aumentar o moral para o jogo decisivo da Sul-Americana contra o América de Cali, onde o Fluminense poderia ter chegado para esse jogo com uma tranquilidade maior, poderia ter feito 3, 4, mas a falta de padrão tático do Fluminense não deixou. Mas esse é um papo para o pré-jogo de terça-feira. O Fluminense enfrenta o Fortaleza, não se sabe, como sempre, qual escalação. E dessa vez tem motivos para isso. Né? Além dos jogadores lesionados, e a gente já fala desses jogadores lesionados nas boas notícias, o Fluminense tem o Freitas suspenso pela expulsão contra o Bahia, né? E o Renato ele vai ter que fazer ali um arranjo para conseguir botar o time em campo. Eu sou capaz de apostar que ele vai entrar com Fábio, Júlio Fidelis, Davi, Manuel, o Davi ou o Thiago Santos na zaga, mas acho que Davi, Manuel e o Guga na lateral esquerda. O meio-campo para mim vai ter o Bernal, o segundo homem, não me perguntem, não sei quem vai ser. Talvez ele coloque o Martinelli. O Hércules eu acho muito difícil porque ele saiu sentindo dores do jogo contra o América. E aí provavelmente o Lima. Né? Ou será que ele vai arriscar e vai botar o Acosta por jogar em casa contra um time que está na zona do rebaixamento? É possível também. E aí vem a minha grande aposta. Eu acho que o Santi Moreno, se ele não entrar jogando, né, no ataque pela direita e poupar o Serna e o Canóbio, eu acredito que ele entre no decorrer do jogo. Mas eu estou apostando que o Santi Moreno vai ser titular com o Cano de centroavante e o Keno lá pela esquerda. Com chance ainda que remota, né, para o Riquelme Felipe jogar. Ainda falando desse jogo, na história do confronto são 30 jogos, 12 vitórias do Fluminense, 8 empates e 10 vitórias do Fortaleza. 40 gols marcados pelo Fluminense, 34 gols marcados pelo Fortaleza. O Fluminense tem um aproveitamento de 48,89%. Nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Fortaleza e 3 empates. É um confronto de muito equilíbrio. Né? Mas em casa, o Fluminense, o comandante, foram 12 jogos com 6 vitórias, a metade, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 21 gols a favor, 13 contra, um aproveitamento de 61,11%. Então o Fluminense tem que aproveitar o fator campo, que na Libertadores o Fluminense é o time que tem a maior invencibilidade em casa, né, de todos os times que estão disputando e que não estão disputando a Libertadores da história. A maior invencibilidade em casa é a do Fluminense, e o Fluminense tem que usar o fator campo, né, para ganhar esse jogo. Mas não só o fator campo, porque eu não acredito num público muito grande. Tá? Um jogo num sábado, num horário legal, que não atrapalha a balada de ninguém, mas a torcida do Fluminense é sempre cheia de mimimi para ir ao estádio. Né? Então eu acredito ali na faixa dos 20 a 25 mil pessoas, não mais que isso, né? Porque certamente vão estar dizendo o jogo que importa é o de terça, não é o jogo desse sábado. E o jogo desse sábado importa muito. Se o Fluminense não tem chance de ser campeão brasileiro, e para mim não tem, embora matematicamente tenha, o Fluminense tem grandes chances de chegar via Campeonato Brasileiro na Libertadores de 2026 e dar ao Fábio a chance de bater o recorde de maior quantidade de jogos na Libertadores. Ele está a 3 jogos de igualar esse recorde, e a classificação para a Libertadores do ano que vem permite que ele consiga bater esse recorde ainda na primeira fase. E agora vamos à sessão das boas notícias. As boas notícias começam com uma saída.
né? Paulo Baia, o Mbappé da Shopee, não joga mais pelo Fluminense. O Fluminense anunciou a rescisão do contrato, a rescisão do empréstimo do Paulo Baia, que deve se juntar ao elenco do Ceará, pobre Ceará, né? E não joga mais pelo Fluminense. Então as boas notícias já começam com essa saída. E elas continuam com uma grande notícia em relação aos lesionados. Não há mais nenhum jogador do Fluminense no departamento médico. Todos os que estavam no departamento médico já estão na transição, já estão trabalhando no campo. Ainda não estão liberados para jogar. Casos do Thiago Silva, do Otávio, do Inácio e do Gabriel Fontes. Ainda não podem jogar, não estão liberados para jogar, mas já estão liberados para trabalhar no campo. Talvez, né, com o treinamento de hoje, né, que não sei ainda como foi, um treinamento de segunda-feira, pode ser que algum deles seja liberado para jogar na terça contra o América de Cali pela Sul-Americana. Né? Sobretudo os zagueiros, que precisamos que o Inácio e o Thiago Silva, que foi o último a deixar o departamento médico, que foi o último a entrar lá também, né, possa retornar, reassumir a titularidade, voltar a ser o capitão do time e voltar a liderar o time dentro de campo. O Fluminense precisa muito, né, da liderança e da qualidade do Thiago Silva, que ainda hoje, aos 40 anos, é um dos melhores zagueiros do mundo. E as notícias boas não param por aí, né? Eu já dei um spoiler na primeira parte, quando eu falava do jogo contra o Fortaleza, mas Santi Moreno já está regularizado. Hoje, por volta das 11 horas da manhã, o nome dele saiu no BID, e aí ele está oficialmente liberado para jogar. Ele pode entrar em campo nesse sábado, ele pode ser titular, né? Então Santi Moreno, ele que joga mais ali pela direita, né, numa posição que o Arias jogou muito, embora o Arias flutuasse muito, mas ele é mais um antigo ponta-direita, né, mas que retorna, que recompõe, é um bom jogador e eu espero que ele tenha toda a sorte do mundo, porque a sorte dele será a nossa sorte. Então Santi Moreno também está regularizado, né, e pode fazer a sua estreia nesse sábado contra o Fortaleza. Mais que isso, ele não pode jogar a Sul-Americana, então ele jogando amanhã, o Renato pode poupar o Serna ou o Canóbio, ou os dois, né, e na terça-feira colocar o Serna ou o Canóbio. Porém, Fluminense passando pelo América, e eu tenho confiança que a gente vai passar, na próxima fase o Fluminense vai poder escalar o Santi Moreno também na Sul-Americana, porque aí você tira 3 jogadores e coloca 3, e eu acho que o Mbappé da Shopee, o Paulo Baia, está inscrito na Sul-Americana. E aí vai poder o Santi Moreno jogar também a Sul-Americana. E o Fluminense aí vai se encorpando. Além disso, o Fluminense, embora não seja aquele zagueiro que resolva o problema, quem resolve é o Thiago Silva, e quem resolveria também seria a volta do Nino, mas o Igor Rabelo já está tudo certo com o Fluminense. Ele era esperado hoje, sexta-feira, mas por entraves burocráticos não conseguiu se apresentar para os exames médicos no CT Carlos Castilho. O Fluminense espera o Igor Rabelo na segunda-feira, né, para fazer os testes, assinar o contrato e aí poder reforçar a defesa do Fluminense. Né? Mais um nome, é um jogador ali da qualidade do Inácio, do Freitas. Aliás, tecnicamente até acho ele melhor que o Freitas. O Freitas é mais forte, mais porrador, mas eu acho o Igor Rabelo mais técnico que o Freitas. Ele vai poder ajudar e ajudar muito uma zaga que sofreu muito nesses últimos jogos com as lesões do Inácio, do Thiago Silva, e agora com a suspensão no Campeonato Brasileiro do Freitas. Então é mais uma boa notícia, o Fluminense se encorpa, vai ter todos os jogadores à disposição muito em breve, e aí é que eu tenho medo, né? Porque vai depender tudo do senhor Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, né? E a gente sempre sabe que as escolhas dele nem sempre são as melhores para o clube que ele dirige, mas ele vai ter as opções. Né? Vai ter opção na zaga, vai ter mais opção na volância com a volta do Otávio. Para mim o Otávio é banco, né? Para mim ele não é nem a segunda opção, né? Para mim ali os 2 volantes são Martinelli e Hércules, e o Bernal podendo jogar, os 3 ali podendo jogar dependendo do jogo. E aí depois vem o Otávio, né? E lá depois no final da fila o Thiago Santos como volante. Como zagueiro ele fica na frente do Manuel. Mas tudo isso vai depender do Renato. Então o Festival de Boas Notícias tem ainda a volta do Isaac e do Riquelme, que estão à disposição do Renato. Eles estavam em amistosos
malditos amistosos da seleção sub-20 também estão de volta. Então o Fluminense reforçado, o Fluminense com opções para o Renato Gaúcho escalar nesse jogo contra o Fortaleza, e aí é vencer ou vencer, para a gente subir na tabela, se aproximar do G4, ter a tranquilidade para depois enfrentar o América de Cali na terça-feira, buscando a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Então, lugar de tricolor nesse sábado, 16 horas, tricolor do Rio, Grande Rio, e quem mais, mesmo que não more nessas regiões, queira ir, é no Maracanã. O Fluminense e sua torcida, quando estão juntos, é imbatível. O Fluminense é imbatível. Tá? Então, torcida tricolor no Maracanã, enchendo o máximo que for possível para incentivar o Fluminense e empurrar o Fluminense por uma grande vitória. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.